Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 4 de abril de 2022 está no ar. É mais uma semana começando, eu quero a sua companhia aqui no Pauta Aberta, o seu noticiário da tarde na TV Evangelizar. Vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques. Começam as campanhas de vacinação contra a gripe e o sarampo no Brasil. Chuvas provocam alagamentos e destruição nos estados do Rio de Janeiro e em São Paulo. Em Paraty, no litoral do estado do Rio, um deslizamento matou mãe e os 6 filhos que estavam com ela. 40 dias de guerra, o fim de semana foi marcado pelo retorno das tropas ucranianas à cidade de Bucha, perto da capital, para a constatação de um massacre. Os corpos de mais de 400 civis foram encontrados jogados nas ruas ou em covas rasas, abertas às pressas, antes que soldados russos deixassem a região. Autoridades de todo o mundo falam em genocídio. O Kremlin nega as acusações. E na edição de hoje a gente mostra para você os gols pelos gramados do Brasil. Você vai ver aqui com a gente a festa dos campeões estaduais e do campeão da Copa do Nordeste. Fique aqui ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta segunda, dia 4 de abril, já está no ar. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, que o Kremlin insiste em chamar de Operação Militar Especial, chegou hoje ao 40º dia. Depois de divulgadas no fim de semana as imagens do massacre em Bucha, cidade a 30 quilômetros de Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky esteve por lá. Falou que o massacre atrasa as negociações pela paz e disse que esses crimes serão reconhecidos em todo o mundo como um genocídio. Com a dispersão ainda maior da ofensiva russa na região de Kiev, um registro trágico foi revelado ao mundo neste fim de semana. As tropas da Ucrânia voltaram à cidade de Bucha, nas proximidades da capital. E por lá a tragédia estava aos olhos de todos, num cenário desolador. Corpos espalhados e abandonados nas ruas. Eram civis, centenas deles foram encontrados assim. Outros corpos foram encontrados também em covas rasas, abertas às pressas pelo invasor, antes que a região fosse deixada pelas tropas de Putin. As imagens ganharam o mundo, provocaram revolta e indignação. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia se manifestou ontem. O ministro Dmytro Kuleba, claramente revoltado, escreveu numa rede social que os russos querem eliminar tantos ucranianos quanto possível e exigiu novas sanções devastadoras do G7, o grupo dos países mais ricos. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, também ontem afirmou estar horrorizado com o que viu e que é o mais brutal ataque contra civis registrados na Europa em décadas. Ontem à noite, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Venedikova, confirmou oficialmente que 410 corpos de civis foram encontrados em Bucha, sinais claros de gravíssimos crimes de guerra. Até imagens de satélite registradas na região revelam as valas comuns que foram abertas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou estar profundamente chocado pelas imagens que viu e que entristeceram o mundo. As declarações a respeito dessa tragédia feitas pelo ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, foram mais graves. Ele disse que os russos estupraram, mataram e atiraram contra a população civil e defendeu novos julgamentos de Nuremberg, fazendo referência às condenações aos crimes nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. Na Rússia, diante de todas as evidências, o Ministério das Relações Exteriores nega as acusações. Afirma que as imagens foram ordenadas pelos Estados Unidos, que seria um plano para culpar a Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje que o governo da Rússia rejeita categoricamente a acusação de autoria desses assassinatos. Falou em cenas falsas e edição de vídeo. Para o presidente Emmanuel Macron da França, após essas imagens que revelam crimes chocantes, será necessário impor novas sanções à Rússia, que devem afetar as produções de carvão e petróleo. E a embaixadora dos Estados
Estados Unidos nas Nações Unidas informou que os Estados Unidos vão pedir a retirada da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A participação da Rússia no Conselho de Direitos Humanos é uma farsa, disse ela. O domingo também foi marcado por mais ataques russos em território ucraniano. No leste do país, o ataque teve como alvo um hospital em Rubishny. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. A cidade fica perto de Lugansk e já foi alvo de uma série de bombardeios desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. Em Kharkiv, no norte, o domingo foi de mais bombardeios e mortes. Foram mais ataques numa área residencial, que atingiram 10 casas e um estacionamento de ônibus. 7 pessoas morreram, entre elas uma criança. Outras 34 pessoas, entre elas 3 crianças, ficaram feridas. Os ataques também atingiram Odessa, cidade portuária e industrial importante no sul do país. Os mísseis atingiram depósitos de combustíveis, justamente na região portuária. Odessa também é considerada uma cidade estratégica para os russos, que se reposicionam em território ucraniano. Com uma eventual ocupação da cidade de Odessa, as tropas russas abririam acesso por terra a uma província separatista da Moldávia, ao sul do território ucraniano. Em Chernihiv, no norte, um alívio pela saída dos tanques russos e comemorações. Os vídeos de tanques com soldados ucranianos circulando agora e fazendo a guarda na região, gravados por moradores, viralizaram nas redes sociais e mostram a gratidão da população local. Na cidade de Sumy, o governador afirmou que não há mais tropas russas. Novas imagens divulgadas hoje pela agência Reuters mostram a destruição no teatro de Mariupol depois do ataque em 16 de março, onde estavam principalmente crianças e mulheres. De acordo com autoridades ucranianas, ao menos 300 pessoas morreram no local. A cidade está praticamente dizimada, pouca coisa sobrou. E o esforço de voluntários e de autoridades para garantir a retirada de milhares de moradores da região, com a abertura de corredores humanitários que seriam viabilizadas no fim de semana, parece ter sido em vão. As tropas russas mantêm o cerco em Mariupol e a agonia dos ucranianos que há 5 semanas acompanham essa tragédia aumentar. É uma agonia que não termina, né? Sobretudo no sudeste do país, na cidade de Mariupol. Mais uma vez havia expectativa aí para a liberação dos corredores humanitários. Mais uma vez o cerco russo se fechou e tantas pessoas em Mariupol que deveriam deixar a cidade, que esperavam por isso, não conseguiram. Bom, aqui no Brasil, o dólar voltou a operar em queda nesta segunda-feira. Às 3 da tarde desta segunda-feira, a moeda norte-americana estava sendo negociada a R$ 4,61, em queda de 1,08%, o valor mais baixo registrado este ano. Com os cenários de incerteza na economia internacional, com mais um dia de variações do preço do barril do petróleo, o dólar acumulou mais um dia de desvalorização frente ao real. E no cenário de incertezas da economia, mês de março teve registrado um outro comportamento de investidores estrangeiros na Bolsa. Foi o período em que eles deixaram para investimento na B3, a Bolsa Brasileira, mais de 21 bilhões de reais. Mais dinheiro de fora em circulação e uma consequência direta: o dólar com preços mais baixos aqui no mercado interno. É o que você viu nessa explicação da reportagem, né? Isso aconteceu exatamente hoje. No exterior, hoje, os investidores passaram o dia aguardando, né, as sanções mais duras aí que pudessem ser impostas à Rússia em consequência desse massacre confirmado no fim de semana na cidade de Bucha. Consequências: o preço do petróleo chegou a subir aproximadamente 2% no mercado internacional. E uma pesquisa também feita na Europa, né, ela indica aí que a confiança do investidor da zona do euro, caiu para a mínima em quase 2 anos agora no mês de abril. Isso se reflete também aqui no mercado do Brasil. Mais investidores de fora vêm para cá, investem dinheiro aqui. Consequência, uma delas é a queda também no valor da moeda norte-americana, no valor do dólar. E no momento de tantas incertezas, né, barril do petróleo sobe, desce, dispara, volta a recuar, o dólar em variação, desvalorizando aí fortemente. O que será dessa nossa economia? Se você tem algum investimento, a dúvida pode ser ainda maior. Numa hora dessas, é hora de tomar qual caminho? Veja na reportagem da Fabiana Fantucci.
Quem tem dinheiro sobrando e quer investir está diante de um verdadeiro quebra-cabeça. São tantos índices econômicos e oscilações que fica difícil decidir o que é mais vantajoso. E a alta de um desses índices está movimentando ainda mais esse cenário. É a taxa Selic. Taxa Selic nada mais é do que o dinheiro, o custo básico do dinheiro na economia. Então, a taxa Selic é uma taxa que ela é divulgada e acompanhada pelo Copom, Comitê de Política Monetária, com o objetivo de segurar a inflação. E por isso que o mercado acompanha de perto. E nos últimos anos, a Selic tem variado bastante. Agora, a taxa atingiu o maior índice registrado desde abril de 2017. Vamos lembrar que iniciamos 2021 com uma Selic de 2%, e hoje a nossa Selic está em 11,75%, com uma projeção na próxima reunião do Copom de chegar a 12,75% e talvez ir para casa dos 13%. Muito aí vai ser direcionado pelo que for acontecer na questão da invasão da Ucrânia, preço de petróleo e outras commodities agrícolas, né? E com a alta da Selic, a renda fixa, aquele tipo de investimento que tem as regras pré-definidas, tem se destacado. Essa professora de finanças da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, explica quais são as melhores opções. Você pode emprestar seu dinheiro para o banco. Quando você empresta seu dinheiro para o banco, pode ser poupança, né? CDB, LCI ou LCA. Todos têm garantia do FGC. Quando você empresta para o governo, ele vai ter 3 títulos. Ele tem o Tesouro Selic, que é para liquidez diária, o Tesouro Pré-fixado, que é para quando você só vai precisar do dinheiro daqui a um tempo, e o Tesouro Inflação Mais, que é RPCA+, que é esse dinheiro para você guardar para aquela data, 2026, 2035, você só vai tirar nessa data. E você pode também emprestar para empresas. Quando você empresta para empresas, aí é debêntures, CRI ou CRA. E você pode emprestar para empresas a partir de R$1.000. Se for emprestar para empresa, empresta pouquinho. Empresta para várias empresas, mas empresta pouquinho. Nunca mais do que 3% do que você tem. Mas e a poupança? O investimento mais conservador, que é preferência nacional, será que ainda vale a pena? A poupança ela voltou a ficar mais atrativa do que era antes, mas quando a gente multiplica e faz essa conta aí do que a poupança paga ao mês e transforma isso ao ano, a gente está falando hoje num cenário aqui que a poupança está para render próximo a 7% ao ano, contra uma inflação que está na casa de 10%. Deixar dinheiro na poupança hoje, num cenário de inflação alta, é você ver a inflação tirar o teu rendimento da poupança. Você deve estar se perguntando sobre a renda variável, aquela que não tem garantias de ganho fixo e nem de devolução do dinheiro que foi aplicado. Será que também é uma boa escolha? Quando as pessoas vão buscar renda variável, vão buscar multimercado, fundos de ações, eles estão justamente querendo ganhar a inflação mais 5,5%. Qualquer pessoa pode começar a investir. Existem opções a partir de R$40. Procure seu banco e veja o que é mais interessante para você. Mas antes de tomar qualquer decisão, avalie alguns fatores. Eu preciso ter uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência ela tem que ter liquidez diária. Quanto você tem que deixar? De 3 a 6 meses do seu gasto mensal. Isso tem que ser em CDI ou Selic diária. Por quê? Porque você você vai tirar qualquer dia com rendimento até aquele dia. Conhecer o seu perfil de investidor. Então, o primeiro questionamento que a pessoa tem que fazer na hora de olhar o perfil é esse. Para que eu estou investindo? Conhecer que prazo que eu preciso deixar o meu dinheiro investido. E aqui, mais uma vez, não tem certo ou errado. Eu posso ter 3 objetivos de investimento. Busque um profissional de investimentos, né? Não é à toa que eles estão crescendo tanto no Brasil, praticamente dobraram de tamanho nos últimos 2 anos, justamente pela necessidade do investidor de buscar informação. Estão aí, né, dicas muito importantes para o investidor, principalmente para aqueles que estão começando. O fim de semana foi marcado por fortes chuvas, alagamentos nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Em Paraty, no estado do Rio, uma mãe e os 6 filhos morreram. A Cláudia Vicentim traz os detalhes aqui no Pauta Aberta. Cláudia, a chuva trouxe estragos e muita dor. Boa tarde para você.
Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. As imagens são tristes e de desespero para centenas de pessoas que moram nas regiões afetadas pelas chuvas do fim de semana no Rio de Janeiro e litoral de São Paulo. Nas buscas dessa manhã, mais 2 corpos foram encontrados no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis. Com isso, sobe para 18 o número de mortes causadas pelos temporais que começaram na última sexta-feira. Além dos 10 mortos confirmados em Angra, um deslizamento na praia de Ponta Negra, em Paraty, matou mãe e 6 filhos, todos menores de idade. Um 7º filho está internado em estado gravíssimo. Na Baixada Fluminense, região de Mesquita, um homem morreu eletrocutado quando tentava ajudar outra pessoa a sair de uma área alagada. Em Belford Roxo, os moradores ainda enfrentam outro problema. Jacarés foram flagrados nadando pelas ruas alagadas da região. Os bichos também apareceram em Rio das Pedras, na zona oeste carioca, e em Estácio, no centro do Rio. Em Petrópolis, que ainda nem se recuperou da última tragédia de 15 de fevereiro, quando choveu em um dia mais do que o esperado para todo o mês, novo triste recorde. A região registrou ontem a maior chuva da história em 24 horas. Foram mais de 415 milímetros nas primeiras horas do dia. Pelo menos até agora não há notícia de mortes. No estado fluminense, as cidades de Nova Iguaçu, Mangaratiba, Paraty e Angra dos Reis decretaram estado de emergência. Mais de 5.000 pessoas estão desalojadas, a maior parte em Nova Iguaçu. A chuva prejudicou o acesso pela BR-101 Rio Santos. Vários trechos estão parcialmente ou totalmente interditados após queda de árvores e deslizamentos de terra. No litoral paulista, região de Ubatuba, 63 pessoas ficaram sem suas casas, atingidas pelos alagamentos e estão abrigadas em escolas da cidade. O Centro Nacional de Monitoração e Alerta de Desastres Naturais chamou atenção para risco muito alto de deslizamentos de terra ainda hoje em Paraty e Angra dos Reis, já que a meteorologia prevê tempo instável em toda a região nesse início de semana. Odilon. Pois é, Cláudia, muitos estragos e moradores em alerta com tudo que vem acontecendo, né? Principalmente no Rio e em São Paulo, nessas regiões, por conta da instabilidade do solo e também por conta do risco de chuvas que você acaba de nos confirmar agora. Vamos para o intervalo, gente? No próximo bloco, a gente conta que começam as campanhas de vacinação contra a gripe e o sarampo aqui no Brasil. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Quatro 4h43 da tarde agora, falamos ao vivo para todo o país e a gente começa esse bloco de número 2 com notícias internacionais. Isso porque o Papa Francisco visitou o arquipélago de Malta no fim de semana. A reportagem é do Jucinei Cardoso. Na reta final da programação da 36ª viagem apostólica do Papa Francisco ao exterior, desta vez a Malta, o Santo Padre visitou o Centro para Migrantes João 23. O espaço, também conhecido como Laboratório da Paz, foi fundado pelo padre franciscano Dionísio Mintoff em 1971. O centro é administrado por uma organização de voluntários e tem capacidade para acomodar cerca de 50 migrantes, que vêm principalmente da Somália, Eritreia e Sudão, através da Líbia. O espaço oferece a essas pessoas atendimento na área de direitos humanos, justiça e assistência médica. A cerimônia foi acompanhada por um grupo de aproximadamente 200 migrantes. Do local do encontro, o Papa Francisco se dirigiu diretamente ao Aeroporto Internacional de Malta, onde participou da cerimônia de despedida. Na sequência, embarcou com destino a Roma. A aeronave conduzindo o Santo Padre chegou à capital italiana por volta das 7h40 da noite deste domingo. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso para a TV Evangelizar. E aqui no Brasil começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. As doses da vacina já estão disponíveis nas unidades de saúde pelo país. E em algumas cidades, como Curitiba, a vacinação já tinha começado no último sábado. Nesta primeira etapa da vacinação contra a gripe, que vai até o dia 2 de maio, a meta é vacinar idosos com idades acima de 60 anos e também os profissionais da saúde.
Na segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe, de 3 de maio a 3 de junho, o público-alvo será formado por crianças de 6 meses de vida até 5 anos, também por gestantes e puérperas, professores, indígenas, pessoas com alguma comorbidade e também com deficiência. Um alerta: para as crianças que vão tomar a vacina pela primeira vez, os pais precisam estar atentos porque essas também têm no calendário uma segunda dose vacinal. Para este ano de 2022, estão disponibilizadas 80 milhões de doses em todo o país, para garantir a vacina contra a gripe a 76 milhões de brasileiros, considerados hoje a meta principal para o Ministério da Saúde. E a campanha de vacinação contra o sarampo também está começando nesta segunda, dia 4 de abril. Fique atento às datas para as crianças de 6 meses até 5 anos incompletos. A vacinação será a partir de 3 de maio. A meta este ano é vacinar quase 13 milhões de crianças nesta faixa etária. Thaís é mãe da Carolina, de 3 anos, e do Leonardo, de 7 anos, e mantém a vacinação deles em dia. Agora vai levar Carolina para tomar a dose de reforço contra o sarampo. Agora que tem a campanha de sarampo, com certeza levarei a Carolina para vacinar. Ela que nasceu prematura, então a gente teve sempre um cuidado em manter a vacinação dela em dia. A campanha nacional contra o sarampo começa em 4 de abril. Primeiro serão atendidos os profissionais da saúde. A partir de 3 de maio, os pais ou responsáveis de crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos deverão levar os pequenos a um posto de saúde para atualizar a caderneta. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% do público-alvo infantil, formado por quase 13 milhões de crianças. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, que passa de pessoa para pessoa a partir de gotículas de saliva. Os sintomas iniciais são parecidos com os da gripe, com febre alta, coriza, tosse e conjuntivite. Depois de 3 dias, aparecem manchinhas vermelhas pelo corpo. Pessoas de qualquer idade podem ter a doença, mas ela é mais comum na infância e pode se tornar uma doença grave em crianças com menos de 2 anos. O sarampo é uma doença que complica muito e o maior risco dele está nessas complicações. 1 em cada 20 crianças pode ter pneumonia e essa é a causa maior de mortalidade pelo sarampo. 1 em cada 10 crianças pode ter otite média aguda, que pode levar à surdez. A doença pode ser prevenida com a vacina. É fundamental você que é pai, mãe, responsável, que procure entender e verificar no posto de saúde qual é a faixa etária para essas vacinas e leve seu filho para vacinar. Porque você, ao fazer isso, você está contribuindo para a saúde pública brasileira, para a erradicação de doenças e, com isso, você está mostrando um ato de amor e de cuidado para com seu filho. Você já viu o bilhete premiado dar problema? E o que era para ser um momento de pura felicidade, com um acerto inusitado de uma aposta coletiva na Mega Sena, virou briga daquelas. Essa história aconteceu agora em Santos, no litoral de São Paulo. A turma organizou o bolão e alguns apostadores que sempre participaram, naquele dia, decidiram que não iam para as novas apostas, não queriam gastar. Olha só o que aconteceu. E se você não ganhasse na Mega Sena por um descuido? Me sentiria mal, com certeza. Me sentiria arrependida, né, de não participar. Nossa, eu ficaria arrasada, com certeza. Acho que a aposta ela é muito relativa, né? Então quanto mais você apostar, se você apostar todos os dias, tem muita chance de você ganhar, né? Ficaria triste, né, de não ter apostado, né? E foi bem isso que aconteceu. 44 funcionários de uma empresa da área de logística, desde o faxineiro até os diretores, acertaram na Mega Sena. Vão levar cerca de 2 milhões de reais cada um. Até aí, tudo bem. Mas teve gente desse bolão que sempre apostava. Só que dessa vez não apostou não. E não vai levar R$1. E o que era para ser apenas alegria acabou virando uma enorme confusão.
Os membros do grupo que não apostaram acabaram vazando alguns perfis e telefone dos vencedores. Causou desconforto e até uma briga entre alguns dos trabalhadores. Os novos milionários são de Santos e gastaram apenas R$ 17,18. O litoral de São Paulo virou uma espécie de capital da Mega Sena. Em menos de 15 dias, 217 milhões de reais foram distribuídos para apostadores de Santos e Mongaguá. Por isso, se você pode apostar, aposte. Uma hora pode dar e você não vai ficar de fora. Agora eu quero falar para você sobre um ato de coragem que ganhou as redes sociais. Depois de ver a própria irmã picada por uma cobra, um índio carregou até o limite das próprias forças para procurar ajuda. Uma história de emoção e grandeza vem repercutindo nas redes sociais. Uma mulher indígena foi picada por uma cobra jararaca. O caso aconteceu no fim de março. Depois do incidente, a jovem grávida de 3 meses foi carregada pelo irmão dela por 2 horas. Eles saíram da comunidade Aritobe e foram resgatados nas terras indígenas Yanomami, em Roraima. Para conseguir socorro mais rápido, o indígena carregou a irmã grávida nas costas dele, pendurada por um cipó. A picada de uma jararaca pode causar fortes dores musculares, hemorragias e levar à morte. Depois de ser resgatada, a jovem indígena foi levada por um helicóptero até uma unidade de saúde e está fora de perigo. Já o irmão dela, este sim, foi um herói. Ato heróico dele, boa notícia, que a indígena que estava grávida passa bem apesar de toda a dor do susto, da picada dessa cobra. E você já ouviu falar nas plantas suculentas? Nunca? São aquelas plantas que podem ser cultivadas em pequenos vasos, com raízes bem grossas, pois é onde a água fica armazenada. Uma apaixonada por essa planta decidiu ensinar outras mulheres a cultivá-la. O novo negócio ganhou muitas e muitas seguidoras, virou até curso. Olha só. Débora é uma apaixonada por suculentas e colecionadora da espécie. Há 2 anos, ela enxergou na atividade uma possibilidade de complementar a renda familiar. A princípio, eu comecei como uma colecionadora, como paixão mesmo. Depois eu comecei a tomar gosto e enxerguei nisso daí uma oportunidade de ganhar um dinheirinho. E comecei a propagar, eu comprava algumas plantas também e revendia. E depois eu comecei a revender as próprias mudas que eu mesma produzi. Agora ela tem a oportunidade de compartilhar o conhecimento do cultivo de suculentas com outras mulheres. Nessa oficina profissionalizante, uma iniciativa das cooperativas Cocamar e Copsole, que acontece nos municípios de Nova Esperança e Paranavaí, região noroeste do Paraná, ela fala sobre os cuidados, desde a adubação, rega, pragas e como preparar arranjos comerciais. É muito gratificante, porque uma coisa que começou só para mim, eu fui adquirindo conhecimento, pesquisando, e hoje eu estou aqui podendo compartilhar o meu conhecimento e gerando oportunidades de outros produtores, incentivando a começar um negócio ou até mesmo um hobby. As oficinas são direcionadas às mulheres e familiares dos pequenos produtores de laranja da região. É um momento de apresentar para elas uma alternativa de complementação da renda familiar, um incentivo ao empreendedorismo. Para a Cláudia, que já tem um ateliê em casa, até então cuidar das plantas era apenas um hobby. Mas agora ela enxerga a possibilidade de transformar a atividade em fonte de renda. Até agora eu nunca pensei em comercialização, sempre tive assim, para doação. Mas eu achei interessante essa iniciativa de fazer uma oficina e pensar numa opção de repente fazer a comercialização. A proposta principal é essa, é ajudar as produtoras a ter uma segunda fonte de renda. E também na questão psicológica, já que muitas esposas muitas vezes ficam ociosas em casa, apresentam problemas de ansiedade, de depressão. Então, tem essas duas pegadas o projeto, principalmente é incentivar elas a ter uma segunda fonte de renda. É isso aí. E a literatura brasileira e mundial está de luto. Morreu aos 98 anos a escritora Lígia Fagundes Telles, que teve seus livros traduzidos para 8 idiomas. Foram 98 anos de vida repletos
repletos de literatura. Lígia Fagundes Telles, também chamada de a dama da literatura brasileira, foi considerada por críticos e acadêmicos uma das mais importantes escritoras brasileiras. Lígia era também advogada, mas foi na arte das palavras que se destacou por romances e contos traduzidos para 8 idiomas. Lígia Fagundes Telles foi representante expressiva no pós-modernismo, com obras que retrataram temas clássicos e universais, como a morte, o amor, o medo e a loucura, e também andou escrevendo e beirando o mundo da fantasia. As obras de maior destaque da escritora são Ciranda de Pedra, de 1955, que a tornou nacionalmente conhecida antes do Baile Verde, em 1970, livro vencedor do Grande Prêmio no Concurso Internacional de Escritoras, e As Meninas, em 1973, que levou o Prêmio Jabuti. Lígia Fagundes Telles ganhou todos os prêmios literários do Brasil, sendo reconhecida no país e fora dele. E em 2016, aos 92 anos de idade, foi a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. O Brasil se despede com amor e carinho de Lígia Fagundes Telles. É uma perda imensa, né, para a literatura brasileira. E o Grammy deste ano teve composição musical com toque brasileiro entre os melhores de 2022. A pianista Eliane Elias levou o prêmio de melhor jazz latino. Domingo de festa numa das maiores premiações do mercado fonográfico latino-americano. O Grammy 2022 aconteceu em Las Vegas. A pianista brasileira Eliane Elias recebeu o Grammy de melhor álbum de jazz latino com Mirror Mirror. Este já é o segundo Grammy da carreira dela. A composição musical é resultado da parceria entre a brasileira e os pianistas Chucho Valdés e Chick Corea. Eliane Elias já foi indicada 4 vezes ao maior prêmio da música internacional. Em 2016, ela ganhou com a música Made in Brazil. Nas redes sociais, Eliane Elias agradeceu emocionada e disse dividir essa honra com os outros 2 músicos responsáveis pela parceria de sucesso. É, muito bom. Grandes talentos da música coroados nessa premiação tão importante que é o Grammy. O destaque na premiação deste ano foi para Jean Baptiste, né? Você viu as imagens dele aí no início dessa reportagem. Ele foi indicado para nada menos do que 11, ele recebeu pelo menos 11 indicações no prêmio na edição desse ano. Então, parabéns para Eliane Elias, a brasileira, e para Jean Baptiste, o grande destaque do Grammy este ano. Gente, vamos falar agora do futebol no fim de semana. Teve os campeões estaduais e tem destaque também para o campeão do Nordeste. Veja só. O fim de semana de decisões começou ainda no sábado em Porto Alegre. O Grêmio só precisava do empate contra o Ipiranga, mas ganhou, de novo. 2-1 e o título de campeão do Gauchão. Aliás, campeão não, pentacampeão. Desde a década de 1980, o Grêmio não conseguia conquistar 5 títulos seguidos. A campanha traz um alívio e esperança para os torcedores. Com esse time, dá sim para disputar vaga na Série B deste ano e voltar à elite do futebol ano que vem. No Rio de Janeiro, disputa entre times da Série A e deu Flusão. Conseguiu 1-1 contra o Flamengo e fez valer a vantagem da vitória no primeiro jogo. O Fluminense não conquistava um campeonato carioca há 10 anos. O domingo foi dia de goleadas. O Palmeiras conseguiu reverter uma vantagem de 2 gols do São Paulo do primeiro jogo da final e fez 4-0 jogando em casa. Meu Deus! Essa disputa marcou a volta da rivalidade entre os maiores times do estado pelo campeonato estadual, que você sabe, né? Andava meio escanteado com aquela história do Paulistinha. No Paraná não teve surpresa não, deu Coritiba. Fez 4-2 no Maringá, num Couto Pereira lotado. O Coxa estava há 5 anos sem comemorar título estadual. E o torcedor está feliz por 2 motivos. O título, claro, e o conjunto da equipe. Com esse time aí, dá sim, pelo menos, para se manter na Série A deste ano.
Já na Copa do Nordeste, deu Fortaleza. Castelão lotado para ver a vitória de 1-0 sobre o Sport, depois do empate em Pernambuco. O Fortaleza agora se iguala ao maior rival, o Ceará, com 2 títulos da Copa do Nordeste. A festa nas arquibancadas foi linda e o passeio de algumas das equipes campeãs foi bonito nos gramados também. Parabéns aos torcedores dos campeões estaduais e também do campeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza. Gente, nesse clima de festa aí para coroar os campeões, a gente se despede. A você de casa, obrigado pela sua companhia. Eu tenho um novo encontro com você amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Estou te esperando. Tchau, tchau.